Boa tarde, terceira série. Então vamos iniciar a nossa aula de física de hoje, tá? Falando sobre efeito fotoelétrico. Esse conteúdo vocês encontram nas páginas 48 e 49 da apostila de vocês, tá bom? E também faz parte dessa parte da física moderna que nós estamos estudando, tudo bem? Então, na segunda metade do século XIX, o físico Maxwell ele sintetizou a teoria de Einstein, mostrando que a onda, ela é uma a luz, desculpe, ela é uma dualidade, tá? Ela se comporta tanto como onda como partícula, tá? A gente diz por isso a dualidade da luz. Ela tanto se comporta como uma onda quanto partícula, uma onda eletromagnética, tá? O que significa isso? Que ela é uma combinação de ondas elétricas e magnéticas, tá? Que a gente conhece por radiação eletromagnética. E tem alguns fenômenos que acontecem com a luz que comprovam que ela se comporta como onda e outros que comprovam que ela se comporta como partícula, tá? A difração e a interferência, por exemplo, provam que a luz é uma onda, tá? Comprovam o caráter ondulatório da luz, porque a difração é a capacidade de contornar obstáculos. Então, se a onda fosse só partícula, a partícula não tem a capacidade de contornar o obstáculo, né? Ela bate e volta, ela reflete, no caso. Então, a reflexão prova que a onda é corpuscular, tá? Já a difração, capacidade de contornar obstáculos, prova que a luz é onda. A interferência também prova que a luz é onda, porque o que é a interferência? Quando duas ondas passam uma através da outra, elas sofrem interferência. Uma partícula não consegue passar pela outra, porque elas batem e refletem, né? Mas a onda, como ela é energia, ela consegue uma passar através da outra. Então, isso também prova que a luz prova o caráter ondulatório da luz, tá? Então, esses fenômenos como difração e interferência provam que a luz se comporta como onda. Mas já alguns fenômenos como a reflexão, que eu falei, e o efeito fotoelétrico são fenômenos que comprovam o caráter corpuscular da luz, que a luz é composta de partículas, tá? Então, o que vem a ser o efeito fotoelétrico? Vamos ver lá. Então, o Maxwell, ele pegou uma placa metálica e ele iluminou essa placa metálica com uma radiação ultravioleta de alta energia. Tá? A onda violeta, né, a cor violeta, ela é a onda de maior frequência das cores do espectro visível. Tá? Pensando lá nas cores do arco-íris, né? Começa lá no violeta, azul, anil, daí passa para o verde, amarelo, laranja e vermelho, né? Então a onda violeta é a que tem a frequência maior de todas, e a onda vermelha é a que tem a frequência menor de todas. Então ele pegou ainda uma onda ultravioleta. O que seria isso? Uma frequência maior do que a violeta, tá? Ultra significa frequência maior e infra significa frequência menor, né? Que existe infravermelho, por exemplo. Infra significa menos, tá? E ultra mais. Então ele pegou a onda ultravioleta, que é uma frequência acima da violeta. E ele iluminou aquela placa metálica com essa radiação. E o que ele percebeu? Né? Que na superfície metálica, quando essa luz batia, ela removia elétrons do metal. Tá? Os elétrons eram arrancados dessa placa metálica por causa dessa radiação ultravioleta. Tá? Mas daí eles começaram a perceber que, de acordo com a teoria clássica do eletromagnetismo, quanto maior a intensidade da luz que eu coloco, então ela tinha que arrancar mais elétrons, né? Tinham que ser mais elétrons ejetados. Só que isso não acontecia, tá? O aumento do número de elétrons não acontecia. Sempre saía a mesma quantidade de elétrons, mesmo se eu utilizasse uma lâmpada, digamos assim, mais potente ou menos potente, tá? Eu tô falando só da onda ultravioleta. Mas se eu utilizasse uma lâmpada mais potente ou menos potente, ela arrancava a mesma quantidade de elétrons. Então eles acharam isso estranho, tá? Só aumentava a energia dos elétrons, mas a quantidade de elétrons arrancados não. Aí depois Max Planck, que foi um físico alemão que descobriu e comprovou e aprofundou esses estudos. Então ele descobriu que a quantidade de elétrons que são arrancados da placa e essa energia liberada por eles, essa energia liberada pelo elétron quando ele é arrancado, a gente chama de fóton, tá? É como se fosse um pacotinho de energia lá e a quantidade de energia vai ser sempre múltipla dessa quantidade de fótons. Então, essa quantidade de elétrons arrancadas, essa quantidade de fótons liberados, ela não depende da intensidade
da luminosidade que está sendo emitida na placa. Ela depende da frequência da luz que está sendo emitida. Então, digamos, se eu iluminar uma placa com uma luz vermelha, que é a que tem menor frequência de todas, e ela não arrancar nenhum elétron, não adianta eu trocar a potência. Se eu pegar uma lâmpada de 100 watts, uma de 200 watts, uma de, 5.000 watts, se a frequência da luz vermelha não conseguiu arrancar elétrons, não vai arrancar com nenhuma intensidade. Eu tenho que pegar uma outra onda de frequência maior, tá? Então, eu tenho que trocar a cor. Então, daí, digamos, a violeta, quem sabe consiga, porque ela tem uma frequência muito maior que a vermelha. Tá? Então, a quantidade de energia liberada tem a ver com a frequência da onda que a gente está utilizando. Isso que Max Planck descobriu. Tá? E daí ele formulou uma equação para a gente relacionar essa quantidade de energia que é liberada por cada elétron. Tá? Então, a gente tem a formulazinha ali, E igual a H vezes V. Tá? Então, o E é a quantidade de energia liberada. Tá? O H é a constante de Planck, que a gente chama, tá? Em homenagem a Max Planck, que foi o físico que aprofundou esses estudos, e ela vale sempre o mesmo valor, 6,63 vezes 10 a menos 34 joules segundo. Tá? Então, é uma constante que a gente vai utilizar, assim como tem o E, que é a carga do elétron, né? Assim como tem várias constantes que a gente usa nas fórmulas de física, o H é a constante de Planck, e vai ser constante sempre esse mesmo valor, 6,66 vezes 63, vezes 10 a menos 34 joules segundo, tá? E daí, nossa, tá errado ali, gente, desculpa, é E igual a H vezes F, não H vezes V. Tá? É F de frequência. Então, E é a energia, H é a constante de Planck e F é a frequência da onda que a gente está analisando. Tá? Então, a formulazinha é E igual a H vezes F de frequência. E daí, esses estudos também foram importantes para depois para o desenvolvimento atômico do modelo de Bohr. Lembram lá que vocês estudam em química os modelos atômicos? E daí, quando vocês estudam o modelo atômico de Rutherford Bohr, eles descobriram que os elétrons giram ao redor da eletrosfera em camadas, né? Vocês têm lá as camadas K, L, M, N, O e P. E vocês já estudaram em química que um elétron, quando ele recebe uma energia, a energia potencial dele aumenta, ele pula de uma camada para uma outra camada mais externa, né? Só que quando ele chega naquela camada externa, ele fica instável. Então, ele libera aquela energia na forma de luz e volta para a camada anterior novamente, né? Isso vocês já tinham estudado em química. Então, isso é o efeito fotoelétrico, tá? Então, quando o elétron pula de uma camada para uma camada mais externa, ele ganha energia potencial. Parte dessa energia é liberada na forma de luz e o resto se transforma em energia cinética e ele retorna para a camada anterior, tá? Então, essa nossa aula é mais curtinha, né? Só explica o que é esse efeito fotoelétrico, que é essa movimentação do elétron com essa liberação de luz, né? E está relacionado com a quantidade de energia, e que a gente calcula pela fórmula, e a energia está relacionada com a frequência da onda, tá? Então, agora nós vamos para os nossos exercícios da apostila. Vou resolver os exercícios da página 50 junto com vocês, tá bom? Então, vamos lá. Ó, o primeiro exercício está dizendo que a frequência da luz vermelha é 4,3 vezes 10 a 14 Hz. E da luz violeta é 7,5 vezes 10 a 14 Hz. Eles querem que vocês calculem a energia de um fóton de luz vermelha e de um fóton de luz violeta. Então, a gente vai só substituir na nossa fórmula da constante de Planck, na nossa fórmula de Planck, tá? E igual a H vezes F. Então, o E é o que a gente quer descobrir, a energia, tá? O H é a constante de Planck, que é sempre 6,63 vezes 10 a menos 34. E o F é a frequência. Então, primeiro vamos calcular da luz vermelha, que vai ser 4,3 vezes 10 a 14. Então, vocês fazem lá 6,63 vezes 4,3 para descobrir o valor, né? E depois a gente junta as casas decimais lá, 10 a menos 34 com 10 a 14, que vai dar 10 a menos 20, tá? Daí, arrumando as casas decimais lá, a gente fica com a resposta 2,85 vezes 10 a menos 19 joules, tá? Lembrem que energia é sempre medida em joule. Todos os tipos de energia no sistema internacional, a unidade é joule. E agora, continuando, a gente vai calcular a energia liberada pelo fóton da luz violeta. Então, o E nós queremos saber, o H de novo, 6,63 vezes 10 a menos 34, e a frequência da luz violeta é 7,5 vezes 10 a 14.
tá? Então, vocês fazem 6,63 vezes 7,5, que vai dar 49,7, e depois unem lá o expoente 10. 10 a menos 34 com 10 a 14 vai ficar 10 elevado a menos 20. Só daí, arrumando as casas decimais, a gente fica com a resposta 4,97 vezes 10 a menos 19 joules, tá? Então, vocês calcularam lá a quantidade de energia liberada pelo fóton da luz vermelha e da violeta. Vermelha, 2,85 vezes 10 a menos 19 e violeta, 4,97 vezes 10 a menos 19 joules, né? Observem que a violeta libera mais energia porque a frequência dela é maior, tá bom? Aí, continuando lá, a questão 2 está dizendo que, de acordo com a teoria formulada em 1900 pelo físico alemão Max Planck, né, que é essa formulazinha da energia, a matéria emite ou absorve energia eletromagnética de maneira descontínua, tá? E emitindo ou absorvendo fótons, né? Ele emite e absorve fótons, cuja energia é proporcional à frequência da radiação eletromagnética, tem a ver com a frequência da onda. Tá bom? Então, vocês marcam X na letra C. Agora, vamos lá para os próximos exercícios. Exercício número 3. Exercício 3 está dizendo que vocês têm um átomo no primeiro nível ocupado por um elétron, né? Em um átomo, o primeiro nível ocupado por um elétron tem energia menos 2,6 vezes 10 a menos 19 joules. E o segundo, a segunda camada desocupada, tem uma energia menos 1,3 vezes 10 a menos 19 joules. Ao ser iluminado com luz monocromática de determinada frequência, esse átomo absorve um fóton e, com isso, o elétron passa do primeiro nível para o segundo nível. Então, ele pula para o nível mais externo, tá? Sabe-se que o valor da constante de Planck é 6,6 vezes 10 a menos 34. Então, nós queremos saber qual é a frequência dessa luz que emitiu, dessa luz que iluminou esse elétron para ele absorver energia e pular de uma camada para outra. Tá? Então, primeiro, vamos usar a fórmula E igual a H vezes F. Mas primeiro eu vou pensar, qual que é a energia que ele precisou absorver para pular de uma camada para outra? É a diferença de energia entre as duas camadas, tá? Então, a gente vai fazer a diferença lá. Menos 1,3 vezes 10 a menos 19, menos 2,6 vezes 10 a menos 19, tá? Fazendo essa diferença aí, a gente chega na resposta 1,3 vezes 10 a menos 19. Então, essa é a energia que o elétron precisou absorver para saltar de uma camada para outra. Esse valor vocês vão colocar no lugar do E da fórmula, tá? Aí o H foi dado no exercício, né? 6,6 vezes 10 a menos 34. E o F vocês querem descobrir. Então, para deixar o F sozinho, o 6,6 vezes 10 a menos 34 passa dividindo para o outro lado. E fazendo essa divisão, nós chegamos na resposta de 2 vezes 10 a 14 Hz, a frequência da onda. Tá? Então, vocês vão marcar X na letra B, alternativa B. Tá? Agora, o exercício 4 está dizendo que, atualmente, sabe-se que as partículas que compõem a matéria formadora do universo podem ter comportamento de natureza tanto corpuscular como ondulatório, né? O comportamento dual. O fato de não observarmos diretamente a natureza ondulatória em objetos materiais macroscópicos, como uma bola de bilhar de aproximadamente 50 gramas, que tem uma velocidade de 5 metros por segundo, se deve ao quê? Né? Por que a gente não percebe esse efeito numa bola de bilhar? Então, ó, letra B é a correta, porque o comprimento de onda associado tem o valor de 2,65 vezes 10 a menos 3. E por ele é pequeno para uma detecção, mesmo com aparelhos de medida que alcancem a ordem de grandeza no nível subatômico, tá? Como que a gente chega nessa resposta aí de 2,65 vezes 10 a menos 33 para esse exercício? Então, primeiro vocês calculam a frequência da onda, tá? Pela nossa equação. E depois a gente sabe que a gente pode, pela velocidade, fórmula da velocidade na ondulatória, velocidade igual a lambda vezes F. Então, vocês têm a velocidade ali da onda, o lambda é o comprimento da onda que a gente vai descobrir, e o F é a frequência que vocês primeiro descobrem pela equação de Planck, tá? A gente chega nessa resposta aí. Então, letra B é a correta. E o último exercício, que é o exercício número 5, é um exercício de somatória, vocês precisam marcar as corretas. Então, lá, ó, a luz em certas interações com a matéria comporta-se como onda eletromagnética, e em outras interações ela se comporta como partícula, como os fótons no efeito fotoelétrico. Verdadeira, o efeito fotoelétrico comprova o caráter corpuscular da luz.
tá? A2. A difração e a interferência são fenômenos que somente podem ser explicados satisfatoriamente por meio do comportamento ondulatório da luz. É verdade, só ondas conseguem sofrer difração e interferência, né? Porque se a gente for analisar a partícula, ela não consegue passar uma através da outra, tá? Então, interferência e difração comprovam que a luz é onda. A4. O efeito fotoelétrico somente pode ser explicado satisfatoriamente quando consideramos a luz formada por partículas, os fótons. Verdadeira, essa está complementando a 01, né? O efeito fotoelétrico comprova o caráter corpuscular da luz, tá? A 08 diz que o efeito fotoelétrico é consequência do comportamento ondulatório da luz. Não, corpuscular, acabamos de falar, tá? E a 16 diz que devido à alta frequência da luz violeta, o fóton violeta é mais energético que o vermelho. E vocês calcularam isso no exercício 1 e comprovaram, né? Que ele é mais energético que o vermelho, tá? Então, aí a resolução dos nossos exercícios da aula de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, estou aqui à disposição para tirar, tá? Façam lá a cópia dos exercícios, vejam se entenderam tudo, tá bom? E lembrem lá, efeito fotoelétrico prova que a luz tem comportamento corpuscular, tá? E é quando a gente emite uma radiação numa placa metálica e ela arranca fótons de lá, elétrons que liberam luz na forma de energia, tá bom? Então, até mais, até a próxima aula.